Princípios do direito ambiental. Esse vai ser o assunto dessa semana do nosso vídeo. Nós vamos fazer um vídeo básico, falando quais são os princípios, alguns conceitos rapidinhos, nada muito aprofundado, só para você recordar ou quem sabe tomar conhecimento de alguns desses princípios e posteriormente, caso tenha interesse, se aprofundar um pouco mais nos estudos. E o primeiro princípio que eu queria trazer para você, na área do direito ambiental, é um princípio básico que é o princípio do desenvolvimento sustentável. O que é o princípio do desenvolvimento sustentável? É aquele princípio em que as atividades ambientais, a atuação da sociedade deve buscar sim um desenvolvimento, mas sem comprometer os recursos naturais, os seus usos, ou seja, as presentes gerações podem até utilizar do meio ambiente, desde que elas preservem esse meio ambiente para as futuras gerações. E esse princípio tem três aplicações. Aplicação econômica. Uma atividade sustentável deve ter base num pilar econômico, ela deve ser economicamente viável. Ela deve ser também ambientalmente viável, ambientalmente correta, deve preservar o meio ambiente e, por fim, socialmente justa. Então, esse princípio do desenvolvimento sustentável é aquele princípio que a sociedade tem direito de progredir, de buscar o seu crescimento, mas deve levar em conta não só a questão ambiental, mas também social. Um segundo princípio que eu queria trazer para vocês, também basilar, base do direito ambiental, é o princípio da prevenção. O que é o princípio da prevenção? O direito ambiental é contrário a ter que buscar a reparação do meio ambiente. O direito ambiental busca, antes de tudo, que o dano ambiental não ocorra. Então, por isso, nós temos o princípio da prevenção. Ou seja, se eu sei que uma atividade pode causar impactos ambientais negativos, pode causar dano ambiental, eu tenho que tomar todas as medidas necessárias para que haja prevenção nessa atividade. Por exemplo, com tratamento de efluentes, por exemplo, com questões, planos de segurança para evitar um dano ambiental, instalação de filtros e chaminés. Então, tudo isso são necessários e a maior evidência disso é a necessidade dos estudos de impacto ambiental, para que eu saiba quais são os danos e quais são as medidas para evitá-los ou, se eles são impossíveis de evitá-los, mitigá-los. E esse princípio da prevenção casa muito com o outro que vou falar a seguir, princípio da precaução. O princípio da precaução é aquele que, se eu não tenho certeza científica de uma atividade que pode causar danos à saúde ou ao meio ambiente, eu devo tomar todas as medidas necessárias para que essa atividade seja o menos impactante, o menos arriscada possível, ainda que a ciência não tenha uma resposta exata sobre ela. Quer ver um exemplo prático do princípio da precaução? A questão de antenas de celulares ou a questão dos alimentos transgênicos. Se eu não tenho uma certeza científica em que uma antena de celular pode causar danos à saúde, câncer ou algumas coisas que alguns estudos científicos apontam, e eu não estou dizendo aqui que elas causam ou não, nem que os alimentos transgênicos causam ou não, mas se há uma incerteza científica, o poder público deve agir para que essa incerteza científica seja evitada de acontecer e trabalhar para que não aconteça esse tipo de incerteza científica, esse tipo de dano que pode acontecer. Então, qual a diferença principal entre o princípio da prevenção e precaução? Alguns autores dizem que são o mesmo, mas a diferença é, no princípio da prevenção, eu sei os impactos que uma atividade pode ter, os riscos que ela pode ter, e tenho que trabalhar para mitigar ou evitar esses danos. Primeiro, evitar, se seja possível, se não seja possível evitar, mitigar. Ao outro lado, o princípio da precaução é, não tenho certeza científica, aquilo pode ou não causar um dano, aquilo pode ou não representar um risco, então eu tenho que atuar para que minimize esses riscos, inclusive no caso, eventualmente, da opção zero. O que é a opção zero? Não permitir atividade em razão dos riscos serem altos, ainda que não comprovados, e comparando com o benefício social que essa atividade pode realizar. Então, esses são os princípios da prevenção e da precaução. Além disso, vou falar agora de um princípio geral que tem algumas subdivisões e que também é básico do direito ambiental, que é o princípio do poluidor-pagador. O que é o princípio do poluidor-pagador? O princípio do poluidor-pagador é aquele princípio em que
eu devo internalizar os custos ambientais da minha atividade. Ou seja, ele é contrário àquela ideia de privatização do lucro, socialização do prejuízo. O que seria privatização do lucro, socialização do prejuízo? Bom, eu tenho uma fábrica de refrigerante, por exemplo, ou qualquer coisa, ganho o lucro com minha atividade, mas jogo no rio um efluente todo contaminado e deixo para que a sociedade tome aquele prejuízo da contaminação de um rio. Ou então, jogo na atmosfera a poluição, fumaça tóxica, porque eu não quero custear os filtros necessários, então eu fico com o lucro e a sociedade que fique com o prejuízo. Então, esse princípio do poluidor-pagador é aquele que quem polui deve pagar as medidas necessárias para evitar o dano ou mitigá-lo quando não possível. Então, é a internalização desses custos. Veja bem, não é porque eu pago e vou poluir, ao contrário, é colocar no custo do serviço ou do produto as medidas necessárias para a redução dos impactos ambientais daquela atividade. Esse princípio divide-se num outro princípio, uns colocam dentro ou não, que é o princípio do usuário pagador. O que é o princípio do usuário pagador? O princípio do usuário pagador é aquele princípio que, se eu utilizo um bem ambiental de forma anormal em relação à sociedade no geral, eu devo pagar pelo uso daquele bem, que é um bem difuso de toda a coletividade. Por exemplo, a questão de pagamento pelo uso da água de aquíferos. Se eu estou tirando a água, que é um bem de todos, engarrafando e vendendo, eu devo pagar pelo uso dessa água. Outro exemplo, se eu tenho uma atividade que vai causar impacto ambiental, é previsto na Lei de Unidade de Conservação um pagamento, uma compensação ambiental fundamentada no princípio do usuário pagador. Um princípio mais moderno que nós temos, dentro dessa ideia ainda de poluidor pagador, usuário pagador, é o do beneficiário recebedor. Ou seja, da mesma forma como um usuário deve pagar pelo bem que está utilizando, tem se defendido que aquele que protege um bem ambiental, aquele que protege uma questão ambiental em benefício de toda a sociedade, deveria receber também. Alguns exemplos práticos, por exemplo, a isenção de imposto rural, territorial rural, nas áreas de preservação permanente e reserva legal, que são aquelas áreas que os imóveis devem preservar. Bom, se eu preservo aquela reserva legal, se eu preservo uma área de nascente, que é uma APP, em benefício de todos, então pelo menos que eu não pague imposto daquela parte do imóvel. Com base nesse princípio do beneficiário recebedor, tem se desenvolvido a ideia do pagamento de serviços ambientais, que alguns governos têm instituído, algumas ONGs, que é aquele que, por exemplo, preserva uma nascente que vai abastecer uma cidade, deveria receber por esse serviço ambiental prestado. Correto? Com base nisso também, o catador de material reciclável, que está exercendo um trabalho em prol de toda a sociedade, deveria receber um pagamento pelo serviço ambiental prestado. Então, resumindo, dentro desse princípio mais tradicional, que é o poluidor-pagador, lembrando, não é o de eu pago e posso poluir, é a internalização dos custos ambientais da minha atividade, seja de prevenção, seja de mitigação. Então, dentro do poluidor-pagador, usuário pagador, que é aquele que usa um bem ambiental e, portanto, deve pagar, e o beneficiário recebedor. Eu estou prestando um serviço ambiental, portanto, deveria receber em razão disso. Outro exemplo, outro princípio que nós temos é o princípio da cooperação internacional. Qual é esse? O dano ambiental não reconhece fronteiras. O dano ambiental pode acontecer no Brasil, começar no Brasil e ter efeitos longe, em outro país, em outro estado. Uma poluição numa nascente de um rio pode chegar a outro estado e outro país. Imagina a poluição do Rio Paraguai e do Rio Paraná, que vai desaguar no Rio que vai vir a ser convertido no Rio da Prata, que vai contaminar o Uruguai e a Argentina.
O exemplo maior dessa questão do dano ambiental mundial é o exemplo hoje das mudanças climáticas. Um só país atuando não pode atuar para reverter as mudanças climáticas em razão da emissão de gases de efeito estufa. Então, nós temos um princípio da cooperação internacional, que todos os países devem cooperar para a defesa do meio ambiente. Exemplo prático disso, convenções internacionais, a Convenção do Clima, a Convenção de Proteção a Espécies Protegidas, as CITES. Então, temos todas esses tratados de direito internacional que são reflexo desse princípio da cooperação internacional.